E nós estamos de volta com essa entrevista com o doutor Alexandre Ferreira. E nesse segundo bloco, doutor, primeira pergunta. A gente ouve muita pessoa dizer que juiz trabalha pouco. Fala um pouco sobre isso. Mostra para o pessoal se isso é verdade ou se isso é apenas fábula. Aqui literalmente não dá para mostrar, né? Mas eu acredito que essa mentalidade ela acaba sendo fruto do desconhecimento da população sobre a estrutura do Poder Judiciário, a forma que o Poder Judiciário funciona, né? Do momento em que recebe uma petição inicial até o momento da sentença e o momento da cobrança. Realmente o Poder Judiciário, diferentemente do Executivo e do Legislativo, ele não tem uma máquina de comunicação tão eficiente. Então nós trabalhamos muitas vezes na surdina. O que eu posso dizer no que diz respeito ao trabalho do juiz? Hoje a gente tem um órgão que é o Conselho Nacional de Justiça, também conhecido como CNJ, que veio, né, para, não vou falar fiscalizar, mas para olhar com olhos mais atentos todo o trabalho dos juízes do Poder Judiciário. Então hoje nós temos metas de trabalho que têm que ser cumpridas. E toda vez que essa meta não é alcançada, o juiz ele é chamado, né, ele é oficiado para informar o que está acontecendo, por que você está com muito processo acumulado ou não é, por que o seu processo está parado. Então, os juízes hoje têm essa cobrança muito grande do CNJ. E a gente tem metas que têm que ser cumpridas. E eu digo com muita tranquilidade aqui em Caratinga. Aqui, a comarca de Caratinga está entre as 10 comarcas de Minas Gerais como a maior distribuição de processos por juiz, em média. Porque hoje é tudo informatizado, né? Hoje, se a pessoa protocola um processo aqui em Caratinga, na mesma hora em que esse processo é cadastrado aqui no sistema nosso de informática, a sede do Tribunal de Justiça tem conhecimento de que foi protocolado um processo e ele caiu para o juiz X e ao mesmo tempo CNJ. Então tudo que o juiz faz aqui ele é cadastrado e o que eu posso informar, e aí está no site do tribunal, não é? Os juízes de Caratinga, todos, sem exceção nenhuma, têm uma média de produtividade bem acima do que o CNJ exige. Se você for analisar audiências, tudo isso é computado. Aqui em Caratinga, juízes aqui, todos têm uma média de audiências elevada, acima da média. Eu posso ser testemunha disso? Porque nós estamos nesse namoro para a entrevista já há algumas semanas e não havia folga na sua agenda. Às vezes é um pouco difícil. Hoje mesmo, correr um pouquinho com o serviço para que pudesse atender o nosso convite. Sim, é sempre uma correria muito grande, não é? Então esses juízes aqui de Caratinga, todos, sem exceção nenhuma, eles trabalham muito, têm uma média de produtividade muito alta. Inclusive, qualquer pessoa que quiser saber, não é, o que o juiz de Caratinga, quantidade de processos que sentenciou, que despachou, tudo isso, inclusive, é público. É possível a pessoa consultar isso no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É possível ela consultar isso no site do CNJ. A título de curiosidade, o site do tribunal é o www.tjmg.jus.br e o do CNJ é www.cnj.jus.br, que lá tem a produtividade de qualquer juiz do Brasil. Coloca a cidade. E aí, claro, cidades como Caratinga, que tem vários juízes, basta você escolher o juiz e aí aparece lá o que você fez durante o ano inteiro. Inclusive, até para facilitar, no site do Tribunal de Justiça, quando você tem lá magistrado, você tem juízes do interior, tem relação de todos os juízes das cidades, tudo direitinho. Tudo. Não é? Todos então os você detalhes. pode escolher mês a mês. Não, quero saber o que o juiz Alexandre fez em junho. Aí vai aparecer lá tudo aquilo que foi feito de sentença, de despacho, de decisões, de audiências. Não contabiliza, não é, atendimento de advogado, atendimento de parte que vai lá.
Problemas que o juiz, às vezes, está lá no seu gabinete, tem que resolver na secretaria. Isso. Muita coisa o juiz não faz no seu gabinete, porque ele acaba olhando em casa como consulta de internet, pesquisa. Às vezes, muitas vezes, leva-se Trabalho processo pra para casa, né? Trabalho para casa. Então, você consegue fazer muito do seu trabalho em casa, na parte da manhã, ou depois que sai do fórum. Isso. Então, e aí eu volto aqui, né, só reiterando. Então, todo mundo trabalha muito. Isso. E essa produtividade, ela é completamente mensurável e está disponível. Agora, eu sempre falo, tem exceções? Sim, pode ser que tenha algum juiz que não trabalhe, ou trabalhe menos. Mas uma coisa eu posso afiançar, né? Que se tem algum juiz que trabalha pouco, com certeza ele não está em Caratinga. A população daqui, ela pode, vamos colocar assim, se sentir orgulhosa de que todos aqui trabalham muito, né, no seu dia a dia. Para que o telespectador tenha uma noção, existe uma média de quantos processos com você? Olha, só comigo lá na segunda vara civil a gente tem uma média de 11 mil processos. 11 mil processos. Sim. Quando eu cheguei aqui em Caratinga, olha como é que é interessante. Quando eu cheguei aqui em Caratinga, salvo engano, essa segunda vara tinha em torno de 2 mil processos. 2 mil. 2 mil processos. Você pode estar me perguntando, bem, mas de 2001 até 2014, de 2 para 11. Isso, particularmente, tem explicações. Com a Constituição de 88, essa Constituição Cidadã, ela fez com que toda a nossa população redescobrisse o poder judiciário, o que é extremamente louvável. A gente tinha, digamos assim, uma demanda reprimida, porque as pessoas tinham medo de acessar o poder judiciário. Com a Constituição de 88, o Executivo melhorou as defensorias públicas. As faculdades começaram a formar mais profissionais. A população começou a redescobrir melhor o seu direito e viu que era perfeitamente possível levar esses problemas de qualquer tamanho, problema pequeno, problema grande, para onde? Para o Poder Judiciário. Então houve um incremento muito grande, né, de processos. E a Comarca de Caratinga são quantos municípios? 11. 11 municípios. 11. E você também pode estar perguntando, 11 mil processos. A gente tem outros fatores também que contribuem para isso. Por exemplo, aqui em Caratinga, são 2 varas cíveis. Cada uma tem uma média de 11 mil processos. A primeira não está diferente. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Mas essa é a média. Aí eu pergunto, bem, 2 varas cíveis. Há quantos anos Caratinga tem 2 varas cíveis? Simplesmente há 25 anos que Caratinga só tem 2 varas cíveis. Não cresceu a terceira. Não cresceu o número de juízes, né? Temos 2 juízes criminais, temos um juiz do juizado especial e mais um juiz auxiliar, né? Que normalmente ajuda nos casos de doença, no caso de férias. E tem um outro fator, né? Nos períodos eleitorais, tem um juiz que costuma acumular também a condição de juiz eleitoral. O doutor chegou a trabalhar na Justiça Eleitoral? Sim, eu já trabalhei várias vezes. Inclusive, atualmente, eu sou um dos juízes eleitorais. Recomecei, o meu período agora em novembro. O juiz eleitoral, ele fica na Justiça Eleitoral durante 2 anos. Então, há um rodízio de juízes. A cada 2 anos, troca-se o juiz. E aí, além dos processos da vara civil, acumula com os processos da Justiça Eleitoral, com as audiências. Que não são poucos na nossa região. Nesse período agora, pós-eleição costuma ser um pouco mais tranquilo. Mas, sem dúvida nenhuma, nos 8 meses que antecedem as eleições, o número de problemas, né, daquilo que tem que se resolver na Justiça Eleitoral aumenta muito. E aí, claro, né, a Justiça Eleitoral, em época de eleição, tem prioridade, né, sobre a Justiça Comum. Então, o juiz se desdobra entre a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral. E aí, mais trabalho. E quais seriam os benefícios para a comarca com a construção do novo fórum? São grandes.
O nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu acho que ele se sensibilizou, não é, com a comarca de Caratinga. Na época foi o presidente Sérgio Rezende, ele já saiu, já se aposentou inclusive, que ele esteve aqui pessoalmente e viu que o prédio de Caratinga, muito embora seja histórico, seja um prédio bonito, ele já não atende mais a demanda da cidade. Caratinga cresceu muito, somos 11 municípios. E o Fórum de Caratinga também tem alguns problemas de acessibilidade, que não tem elevador, não tem rampa, não tem como fazer aquilo ali. Então nós conseguimos a doação do governo federal, do imóvel ali no bairro Santa Zita, ao lado da Justiça do Trabalho, onde era o antigo DENIT. Isso. E ali está sendo construído um prédio novo, padrão do Tribunal de Justiça, que segue os outros fóruns, todos são assim, com 7 andares, com toda uma estrutura para atendimento. É um prédio que está sendo construído para 13 varas. 13 varas. Hoje nós só temos 5. Já temos 5. O tribunal, já pensando a longo prazo, já deixou aquilo ali projetado para 13 varas. Ou seja, a gente tem uma expectativa de, assim que inaugurar, não é? De repente a gente tem um aumento do número de varas. Mas é um prédio novo, um prédio moderno, com ar-condicionado central, com elevador, com espaço, não é? Para todos poderem circular com conforto, com estacionamento. Conforto para o próprio pessoal do fórum, né? Para o próprio pessoal. E também está ali no bairro Santa Zita, que é uma região central. É uma região que ninguém vai ter problema de acesso. Então a pessoa pode descer de ônibus aqui no centro e em 5 minutos, andando pela Catarina Cimini, por exemplo, ela já está no fórum. Então eu acredito que vai ser uma melhora muito grande para todos, seja para os juízes, para os servidores e também para todo mundo aqui da nossa comarca. Vai ser uma coisa muito boa para a cidade. Doutor, nós vamos a mais um rápido intervalo. Esse rapaz não para de acenar. Depois eu vou dar o nome dele para o senhor. Eu vou abrir uma ação contra esse rapaz, que toda hora que o papo tá bom, ele faz o sinal, nós temos que parar. Mas nosso telespectador espera só um pouquinho. Nós voltaremos com o terceiro bloco dessa entrevista.